pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre molinetes. Eu separei aqui alguns molinetes que eu tenho, alguns dos que eu tenho e que eu tenho utilizado com maior frequência nas minhas últimas pescarias. Eu separei aqui 4 modelos que são considerados de categoria leve, né? Leve ou ultra leve. Aí vai depender do material que você estiver utilizando com esses molinetes para fazer a sua pescaria. Então eu tenho aqui o Venator 1000, Venator da Marine Sports, modelo 1000. Tenho também da Marine Sports o modelo Laguna 500, como pode ser visto aqui. Outro modelo, outro modelo também da Marine Sports é o Jimmy 100. E tenho também aqui da Maruri, que é o modelo Granada. Nesse vídeo estarei retratando para vocês um pouco da minha experiência com esses 4 molinetes e vou passar algumas informações para vocês, algumas informações técnicas, né, desses molinetes para vocês, beleza? Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de deixar um recado para vocês em relação a 2 novidades que eu estou trazendo aqui para o canal. A primeira delas é que, atendendo a pedidos do pessoal aqui do canal, que foi feito na nossa live, eu criei um grupo no WhatsApp específico para o pessoal aqui do canal. Então, para quem tiver interesse em participar, o grupo já está ativo, já está funcionando, já temos algumas pessoas participando, já estamos trocando uma ideia há algum tempo. E o link vai estar aqui embaixo na descrição. Caso você tenha interesse em participar, é só clicar nesse link que você vai ser redirecionado com o convite do grupo, que você vai ser redirecionado pro WhatsApp e você pode fazer a sua inscrição lá no grupo, beleza? Vale lembrar também que, assim como é feito aqui no canal, lá no grupo a gente terá alguns benefícios também. Então, alguns dos sorteios que serão realizados para o pessoal do canal também será realizado especificamente para o pessoal do grupo. Então, se você tiver interesse em participar do grupo e ficar por dentro de tudo que está acontecendo, basta clicar no link que vai estar aqui embaixo, que você já vai ser redirecionado diretamente para fazer para se ingressar, né, no nosso grupo lá, beleza? A segunda coisa que eu gostaria de falar para vocês em relação a uma coleção de camisas que eu, em parceria com a A2 Fishing, estamos lançando direcionadas aos pescadores. Não são camisas com proteção ultravioleta, não são camisas de malha sintética, basicamente são camisetas semelhantes a essa, de manga curta, e são feitas em algodão. São camisas para você usar no seu dia a dia, e as estampas são voltadas para quem gosta de pescaria. Então temos estampas de acessórios como molinete, temos estampas de pesca de solte, estampas de dourado, traíra, tucunaré. Enquanto eu estiver falando com vocês aqui, eu vou estar passando algumas imagens aqui na tela, para que vocês possam ficar por dentro do que eu estou falando. E outra coisa que eu gostaria de falar sobre essa parceria, que, como eu disse, essa parceria está sendo feita com a A2 Fishing. Para quem não conhece, a A2 Fishing é uma empresa direcionada ao marketing digital relacionado ao mundo da pesca. O que seria esse marketing digital? A A2 Fishing trabalha com criação de logomarcas para canal, para pesqueiro, para criação de capas e fotos de perfil para Facebook, criação de logotipo e capa para canais de YouTube, gerenciamento de rede social, de pesqueiros, de canais. Basicamente, tudo que você precisa dentro do mundo digital
para fazer a divulgação do seu trabalho como pescador, a Fishing poderá te ajudar e te oferecer uma boa ajuda nesse segmento. Eles trabalham, como eu disse, eles trabalham com praticamente tudo relacionado ao marketing digital. Eles têm um ótimo preço. E se você tiver interesse em conhecer o trabalho da Fishing, eu vou estar deixando um link aqui embaixo na descrição das redes sociais deles. E se você tiver interesse, precisar de algum material criativo aí, você pode entrar em contato com eles que eles estarão fazendo para você, beleza? Então vamos ao vídeo. É muito provável que esse vídeo fique um pouquinho longo, mas eu vou tentar passar o máximo de informação possível e vou tentar ser o mais pacífico possível, tá? Não puxando para um lado ou para o outro, para uma marca ou para outra, ou para um modelo ou para outro. Estarei sendo muito sincero, passando a minha opinião. Lembrando, como eu já disse em outros vídeos desse tipo, que o que eu vou estar falando aqui é a minha opinião, tá? A minha opinião não é absoluta. Eu gosto de deixar sempre claro porque outras pessoas pensam de forma diferente, têm gosto diferente e pode ser que muitas delas não concordem com o que eu estou falando. Então deixo claro que tudo que eu falar aqui é basicamente o que eu penso e o que eu espero desse material, beleza? Então vamos lá. Como eu havia dito, eu tenho aqui 4 modelos de molinete, 4 modelos em 2 marcas diferentes. O primeiro modelo é o Venator, da Marine Sports, o Venator 1000. O segundo modelo é o Laguna 500, também da Marine Sports. O terceiro modelo é o Jimmy 100, também da Marine Sports. E o quarto modelo é o Granada, da marca Maruri. Então eu vou estar falando para vocês nessa sequência, tá? Eu vou começar pelo Venator, depois o Laguna, depois o Jimmy e por último o Maruri. Essa seleção foi feita dessa forma porque eu achei mais fácil, de acordo com o que eu fui montando aqui o meu roteiro para fazer esse vídeo. Eu fui colocando em ordem para facilitar na hora de passar as informações para vocês. Então vamos a algumas informações básicas sobre cada modelo. Vamos começar aqui pelo Venator. O Venator é um molinete feito com corpo em carbono, a manivela é feita em alumínio e o carretel também é feito em alumínio. O Venator 1000, que é esse modelo, ele pesa com linha 160 gramas. Eu estou falando com linha porque durante o uso você vai estar usando o molinete com linha. Então não adianta falar para vocês o peso dele sem linha, porque isso não interessa. De que adianta você ter um molinete muito leve sem linha e na hora que você bota a linha ele fica muito pesado. Nesse caso aqui, a linha só acrescentou 3 gramas no peso real do molinete, já que ele pesa 157 gramas e com linha ele passou para 160. O próximo modelo, que é o Laguna 500, ele já é um pouquinho mais pesado. Entre todos esses aqui que eu tenho, o Laguna é o mais pesado de todos. Ele pesa 215 gramas. Como eu disse, ele é no tamanho 500. Pelo menos o tamanho é o que está escrito aqui, tá? Eu vou falar sobre isso mais para frente. O Laguna ele tem um corpo feito em grafite, manivela em grafite, e o carretel também em grafite. O terceiro modelo, que é o Jimmy, ele pesa 179 gramas, também com linha. O corpo dele é feito em grafite, a manivela é feita em grafite e o carretel também é feito em grafite. E por último, aqui o Maruri Granada, ele não tem uma nomenclatura aqui mencionando qual seria o tamanho dele. Ao meu ver, ele é um molinete que se posiciona entre o tamanho 600 e o tamanho 1000. Podemos dizer que ele poderia ser 600 e podemos dizer também que ele poderia ser 1000, já que o Venator também é 1000 e ele é muito pequenininho. Podemos dizer que o Venator, entre todos aqui, é o que tem o maior número, né, já que ele se trata do tamanho 1000.
porém, na prática, ele é o menor de todos. E aqui, continuando sobre o Granada, ele tem o corpo feito em grafite, a manivela feita em grafite e o carretel é feito em alumínio. Todos eles têm sinal sonoro, tá? Aqui, como podem ver, ó, esse é o Granada, esse é o Jimmy, esse o Laguna e esse o Venator. Todos eles têm um sinal sonoro até relativamente bom, porém o Granada ele tem um barulho um pouco mais forte, um pouco mais alto. Agora vamos falar em relação à capacidade de linha. Começando novamente aqui pelo Venator, é mencionado aqui no carretel que ele tem a capacidade de 100 metros para linhas de 0,16 milímetros. E realmente é essa a capacidade dele. Todos eles pegaram realmente a mesma capacidade que é mencionado no carretel. Por ele ser do tamanho 1000, eu acho que ele pega pouca linha, já que 0,16 é uma linha bem fina e 100 metros é uma quantidade de linha muito boa. Só que tendo em vista que é uma linha muito fina, eu esperava que ele pegasse um pouquinho mais tivesse um pouquinho mais de capacidade de linha. O Laguna, ele já tem uma capacidade um pouco maior. Ele é compatível com linha 0,25, ele é compatível com 105 metros de linha 0,25. Já é uma capacidade assim um pouco maior, tendo em vista que a linha é um tanto mais grossa, né? Já que o Venator de linha 0,16 ele pega 100 metros e o Laguna ele pega 105 metros de linhas 0,25, que é o que eu uso aqui nele. E aqui no Venator também eu uso linha 0,16, tá? Já o Jimmy é o que tem a maior capacidade de linha. Embora ele também seja bem pequenininho, mas ele é o molinete que pega a maior capacidade de linha, que tem a maior capacidade. Ele é capaz de suportar aqui, ó, de linha 0,25, ele é capaz de suportar 125 metros. E realmente ele pega essa quantidade. Eu não enchi tanto o carretel, porque geralmente o molinete, quando você enche muito até a borda, muitas vezes você costuma, no arremesso, você puxar a linha de baixo e sair muita linha aqui e acabar fazendo uma espécie de uma cabeleira. Aqui já o Granada, ele também tem uma boa capacidade de linha. O carretel dele é um pouquinho grande, é um pouquinho mais largo, mas também ele é compatível com os 110 metros de linha 0,25. Também é uma capacidade muito boa, tendo em vista que é um molinete pequeno. Aqui também está com pouquinha linha, porque eu tirei, mas eu também uso linha 0,25 nele. Todos esses que estão com a linha amarela, o Granada, o Jimmy e o Laguna, todas essas linhas são da marca Arati, o modelo Bestcast, e na espessura de 0,25 milímetros. Já o Venator, eu utilizo uma linha de multifilamento, a marca eu não lembro, mas é uma linha de 8 fios, e de 4 fios na realidade, e na grossura de 0,16 milímetros, beleza? Agora vamos falar do quesito freio. Aqui é um assunto bastante polêmico, porque alguns desses modelos a gente não encontra muitas informações na internet sobre a capacidade de freio desses modelos. Então eu decidi fazer um teste próprio. Basicamente eu coloquei eles num suporte e fiz esse teste colocando peso e pesando tudo que eu coloquei, né, como carga, eu fui pesando antes para fazer esse controle de peso aí de freio. O Venator 1000,
A Marine Sports informa que ele tem a capacidade de freio de 4 kg. Porém, na realidade, não é bem isso. Nos meus testes aqui, o máximo que eu consegui colocar de carga foi 3,5 kg. Eu até poderia colocar mais, só que nos testes foi o molinete que forçou mais a estrutura do corpo dele. Por quê? Quando eu fiz o teste, quando eu passei de 3,5 kg, a manivela aqui, o rotor, que é quem faz o recolhimento da linha, ele torceu muito e essa parte do corpo do molinete também torceu muito. E eu inclusive vi um pouco de torção no bracinho dele aqui. Então eu aconselho para quem tem esse molinete ou tem interesse em comprar, que nunca use o freio dele totalmente arrochado, porque você corre o risco de estragar ele, ou quebrando aqui o rotor, ou quebrando o cabo do molinete, que é esse bracinho aqui que prende na vara. Para mim foi uma decepção, por um lado, porque a Marine Sports informa que esse molinete tem uma capacidade de freio de 4 kg, mas na realidade não é. Também não era de se esperar muito, porque ele é um molinete muito pequeno. Geralmente molinetes de carbono ou de grafite, eles tendem a ter um certo nível de torção, já que ele não fica tão rígido como os modelos em alumínio ou em um outro tipo de metal que eu não lembro o nome agora. Mas fica a dica aí, se você tiver interesse em comprar um molinete Venator, saiba que você nunca deve usar o freio dele no máximo, porque você vai acabar danificando ele. Já o Laguna também se comportou, podemos dizer, mais ou menos. É um molinete simples que custa bem pouco, tá? Mas que, ao meu ver, ele se comporta bem em relação ao freio, tendo em vista que os freios dele não são, os discos de freio não são em carbono. Nos meus testes, ele resistiu no máximo a 2 kg de carga. Não é muita coisa, tá? Mas na realidade não foi 2 kg, foi 2,5 kg. 2,5 kg de carga, para mim é um valor até razoável, tendo em vista que o molinete é bem pequeno, tá? Nele eu não observei torção, tá? O corpo dele aqui não torceu durante ao teste de carga, porém arrochando bastante aqui, ele não torce, porém o freio não consegue segurar por muito tempo mais do que 2,5 kg, tá? Agora o Jimmy. Esse aqui podemos dizer que foi o molinete que me surpreendeu mais, porque de todos esses que eu estou mostrando para vocês, o Jimmy é o mais barato de todos. E ele também, no teste, ele não torceu o corpo e nem o rotor. Porém, ele tem uma capacidade de carga aí de 2,3 kg. Então, o máximo que eu consegui extrair de freio dele aqui no meu teste foi 2,3 kg. Mas, ao meu ver, é bastante bom, tá? Tendo em vista que é um molinete muito barato, muito simples, e que a proposta dele não é ser um molinete resistente, é ser um molinete realmente barato para o mercado de entrada, né? E agora, por último, o Maruri Granada. O Maruri Granada também ele tem um freio relativamente bom. A Maruri especifica ele, coloca ele em um patamar como o molinete mais forte da categoria. Bom, eu não consigo identificar ele como o mais forte da categoria, porque eu não tenho outros modelos além desses para fazer esse teste. Mas no teste de carga ele se saiu super bem, e para mim foi o modelo com um corpo mais rígido, tá? Foi o modelo que menos torceu durante o teste de carga aqui. O freio dele conseguiu segurar bem até 3 kg. Depois disso eu tive que arrochar bastante
aí eu não senti segurança em botar mais peso porque eu fiquei com medo de que alguma coisa quebrasse, ou o rotor ou o pezinho do molinete. Algumas considerações finais em relação ao freio desses molinetes. O Venator, ele é muito perfeito, ele é muito preciso. Se você roda pouquinho para abrir, ele realmente vai abrir pouquinho. Se você roda pouquinho para fechar, ele vai fechar pouquinho. Então é 100% confiável. O Laguna, ele fica também bem próximo do Venator, porém, por não ter bons discos de freio, ele ainda perde um pouquinho nesse quesito. Mas de modo geral, ele funciona bem. Se você abre pouco, ele também vai soltar pouco o freio. Se você fecha pouco, ele vai segurar pouco, tá? Ainda assim, é um freio bom, mas não é dos melhores. O Jimmy, ele é um pouquinho inferior ao Laguna, mas ainda assim tem um freio até bem aceitável, tendo em vista que ele não tem uma regulagem ponto a ponto, tá? A borboletinha de freio ela roda solta, tanto para abrir quanto para fechar, então você nunca sabe o quanto você fechou e o quanto você abriu. Então você tem que ter uma mão bem leve aí na hora que você for fazer a sua regulagem de freio, deve ter um pouquinho de atenção para não apertar demais e nem abrir demais. O Granada, também no quesito freio, ele é o mais inferior. Por que o mais inferior? Porque o freio dele é o seguinte: se você roda para abrir, ele abre muito. Se você roda para fechar, ele fecha muito. Vale lembrar que se você estiver usando uma linha muito fina ou uma vara muito frágil, igual eu estou acostumado a usar esses molinetes, tem uma varinha ultralight de 4 libras, se você não tiver cuidado, você pode fechar o freio demais, acabar arrebentando a linha ou até mesmo quebrando a vara. Então isso deve ser pesado aí, né? A mão, a dose de peso que você vai colocar de freio, ela tem que ser muito precisa, tá? Você tem que testar muito bem ele antes. De preferência, é melhor que você deixe o freio mais solto do que preso, porque na arrancada do peixe, se ele estiver solto, o máximo que pode acontecer é você perder o peixe, né? Agora, se tiver com o freio muito apertado, você pode perder tanto a vara, você pode arrebentar a linha, você pode jogar o material todo dentro da água, você pode danificar até mesmo o molinete. Então eu recomendo que, se você tiver interesse, tiver o Granada ou tiver interesse em comprar, que você tenha muita atenção na hora da regulagem do freio, porque o freio dele é um pouquinho descontrolado, tá? A borboletinha de freio dele, ela é muito macia, ela roda muito fácil. Então, tanto para abrir quanto para fechar, você tem que ter bastante cuidado para isso, beleza? Então essa parte de freio está finalizada. Agora, galera, vamos falar de um assunto que é muito polêmico, tanto em carretilhas quanto em molinete, que é a quantidade de rolamentos. O Venator, ele tem 11 rolamentos, sendo 10 de esferas e 1 de rolete. O Laguna, ele tem 5 rolamentos. Não é mencionado que tipo de rolamento, mas provavelmente é 1 de rolete e 4 de esferas. O Jimmy, ele tem 1 rolamento, e aqui no carretel fala que é rolamento de esfera. E o Granada, ele tem 3 rolamentos. Também não é identificado se é um rolamento de esfera, quantos de esfera e se ele tem algum rolamento de rolete. Porém aqui na carcaça dele fala que são 3 rolamentos de esfera. Ainda no assunto de esfera, por que eu digo que é um assunto muito polêmico? É que muita gente tem mania de achar que quanto mais rolamentos, melhor é a qualidade do material, e isso não é verdade. Exemplo disso são algumas carretilhas que você encontra aí no mercado chinês, que elas podem vir com até 16, 18 rolamentos.
e não passam de uma porcaria, já que rolamento é uma espécie de marketing e eles colocam rolamento em tudo quanto é lugar para fazer esse número ficar cada vez maior e as pessoas acharem que a quantidade de rolamento justifica a sua qualidade, mas não é bem assim. Ao meu ver, o Venator ele tem muitos rolamentos sim, porém é muito justificado o marketing que é dado sobre esse molinete. Por quê? Ele é um molinete que você tem uma total maciez quando você trabalha. Ele não exerce nenhum tipo de ruído durante o trabalho. Ele é muito firme e ele é um molinete que uma coisa que eu sempre observo quando vou comprar molinete é quando você roda a manivela, tipo assim, você rodou para frente. E quando você para, ele não tem um tranquinho para trás. Se você roda para frente e tenta voltar para trás, geralmente os molinetes tendem a dar uma pequena voltinha para trás, um pulinho. O que não é o caso do Venator, já que aonde você para é aonde a manivela e o carretel vai ficar, ele não volta. Ainda falando sobre os rolamentos, como eu disse aqui, são 11 rolamentos, sendo 10 de esferas. É muito bom. Esse molinete, sinceramente, é o meu xodó, tá? Para quem não conhece, eu acho que vale a pena conhecer a linha Venator, porque é um molinete extremamente macio. Eu posso dizer que a qualidade, o conforto em utilização do Venator se compara ao conforto de utilização de uma boa carretilha. Igual eu tenho aqui algumas carretilhas da Marine Sport, a Black Widow, que é uma carretilha muito macia, muito confortável de usar. E eu posso dizer que o Venator se compara em conforto a essas carretilhas, porque ele é extremamente macio, muito bom de usar mesmo. E um detalhe que quando você roda, você não sente o molinete gingando para os lados, porque o rotor dele é muito bem equilibrado, o carretel não samba, o que acontece com muitos molinetes mais baratos. Quando você faz o recolhimento, ele fica tripidando um pouco, ele balança um pouco, aqui não é esse caso. Agora sobre o Laguna. O Laguna é o seguinte, como eu disse, ele tem 5 rolamentos. Provavelmente um deles é de esfera e os outros 4 são de... um de rolete e os outros 4 provavelmente são de esfera. Aqui o que eu posso dizer é o seguinte, o Laguna ele é um molinete também bem macio, ele não se compara com o Venator e ele tem um barulhinho. Quando você recolhe, não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas ele tem um barulho que é assim, um pouco característico, né, de molinete mais simples. No modo geral, é um molinete que eu gosto muito, tá? Ele é um molinete muito macio também. Ele tem um recolhimento, de todos aqui, é o que tem um recolhimento mais rápido, que é 6.2 para 1. Os demais são 5.2 para 1. Mas ele também é um molinete bem equilibrado. Quando você recolhe, ele balança pouco, ainda um pouco mais do que o Venator, mas também balança pouco. O carretel dele ginga pouco, também ainda mais do que o Venator, mas também ginga pouco. E ele é bastante confortável em utilização. A manivela dele aqui, ela é uma manivela que eu considero até mais confortável do que os demais, porque por ela ter essa posição invertida, a pegada aqui é um pouco melhor, então você sente um pouco mais de conforto. E aqui na parte de cima, ele tem esse contrapeso, que ajuda muito na hora que você estiver fazendo o recolhimento, já que esse contrapeso faz com que o molinete sambe menos na hora que você estiver recolhendo a linha. Agora em relação ao Jimmy. Como eu disse, ele é um molinete que tem apenas um rolamento, mas nem por isso faz dele ser um molinete ruim. Ele é um molinete macio, porém
dentre esses dois que eu falei anteriormente, o Jimmy, ele samba um pouquinho, ele também tem um recolhimento 5.2 para 1, mas ele, embora seja muito bom, de modo geral, levando em conta o seu preço, ele é um molinete muito bom, muito estável, porém, ele não tem a mesma maciez que o Venator e que o Laguna. Então eu repito, é muito bom, levando em conta o seu preço, que ele tem um preço aí estimado na casa aí entre 15, 20 reais até 30, 40 reais no máximo, tá? Ele é bem baratinho, você costuma achar dele aí por 18 reais às vezes, dependendo da loja ou até mesmo na internet. E de modo geral, ele é um molinete macio, tá? Ele é um molinete que você pode ver que você dá uma manivelada e ele ainda assim ainda leva um tempinho para parar. Ele é bem macio. Não se compara aos anteriores, mas é um molinete muito macio que eu recomendo bastante também, principalmente tendo em vista que ele é muito barato. Agora, em relação ao Granada. O Granada também tem um recolhimento 5.2 para 1, tá? Ele também é um molinete macio, ele é mais macio do que o Jimmy, tá? Ele samba pouco também. O carretel dele praticamente não balança, pelo menos dessa unidade que eu comprei, tá? Ele não balança muito o carretel. Durante o recolhimento, ele também não samba tanto na mão, ele não é tão estável, tão seguro, né, quanto o Venator, mas ainda assim, tendo em vista o seu preço, que é em torno de 40 reais, 45 reais, ainda é um molinete muito bom, tá? Ele tem a manivela, que o giro da manivela é bem macio. O giro do rotor, você não sente uma vibração na sua mão quando você está recolhendo a linha. Então, de modo geral, também é um molinete bom, tá? Então, nesse sentido, em relação aos rolamentos, nós não temos muito o que falar aqui, já que todos eles, com a sua quantidade limitada de rolamentos, ainda assim são muito macios. Nenhum deles se compara ao Venator, até porque o Venator é um molinete que custa, podemos dizer, 10 vezes mais o valor da maioria desses molinetes aqui, tá? Porque o Venator é um molinete que você encontra aí no mercado na faixa de 300 reais, de 250 a 350 reais. O Laguna você encontra na faixa de 50 reais, tá? Isso aí pode variar de cidade para cidade. Aqui na cidade eu paguei 40 e poucos, mas em algumas lojas na internet eu achei ele por 50 e alguma coisa, ou até por menos, 30 e pouco, aí pode variar muito. O Jimmy, como eu já disse o preço dele, ele pode variar de 16, 18 reais até uns 40. Eu paguei 25, tá? E o Granada, como eu disse, ele tem um preço aí também bem baixo. Eu paguei nele, se não me engano, foi 38 reais. Mas você pode encontrar na internet por um pouquinho menos ou um pouquinho a mais. Então, para concluir esse assunto de maciez, né, em relação ao rolamento, cada um trabalha bem na sua faixa de preço. O Venator, com seus 11 rolamentos, ele é impecável, tá? Ele é um molinete que você não tem o que tirar e nem pôr em relação à sua maciez. O Laguna também atende muito bem, com 5 rolamentos. Ele é um molinete bem macio, tá? Não é o mais macio de todos que eu já usei, não se compara também com o Venator, mas ainda assim é um molinete bom, tendo em vista a quantidade de rolamentos e o seu preço. O Jimmy, o mais baratinho de todos, o que tem a menor quantidade de rolamentos, trabalha muito bem também, super recomendado. E o Granada também trabalha muito bem, também com a sua quantidade pequena de rolamentos, mas ainda assim exerce muito bem a sua função. Agora eu vou passar para vocês algumas informações, assim, algumas opiniões
que eu formei em relação a esses modelos e eu vou continuar seguindo a mesma sequência. Em relação ao acabamento, o Venator, eu não posso dizer que ele é o molinete mais bem acabado do mercado, porque eu não testei ainda nenhum modelo da Shimano, por exemplo. E outras marcas aí conceituadas no mercado internacional que a gente não tem acesso aqui no mercado brasileiro com facilidade, principalmente quem tem um orçamento limitado. De modo geral, o Venator ele está algumas categorias acima dos demais que eu mostrei nesse vídeo, tá? Eu não fiz esse vídeo como comparativo de concorrentes, tá? Porque os outros modelos não concorrem diretamente com o Venator, que é um molinete que custa 10 vezes mais do que os demais aqui. Eu fiz esse comparativo porque são alguns dos modelos que eu tenho disponível em mãos, tá? Então vamos lá. A pintura. A pintura do Venator, ela é simplesmente impecável. Você não encontra nenhum ponto em que a pintura falhou. Você não encontra nenhum ponto onde as peças foram mal encaixadas e ficaram algum tipo de rebarba entre o acabamento. O carretel dele é extremamente bem feito. Ele tem aqui a regulagem de freio ponto a ponto, tá? E o ponto a ponto dele aqui é bem interessante, é bem diferente dos modelos que a gente encontra. Vejam que aqui, ó, nessa rosquinha de cima, ele tem aqui uma orelhinha de metal que faz atrito aqui dentro com esse tamborzinho aqui, com essa panelinha de metal também, que ela tem aqui do lado um sextavado, ela tem uns dentinhos aqui, que é o que faz esse barulho de freio. Aqui não faz porque o miolo aqui está rodando direto. A catraquinha dele, que é o que faz esse barulhinho, ela também é semelhante. Aqui no pinhão, ele tem também essa orelhinha aqui de metal, que também faz atrito aqui dentro com essa outra panelinha de metal, que também é sextavada, ela tem uns dentinhos aqui, que faz esse atrito. É simplesmente perfeito, tá? É um molinete que você não tem o que tirar nem pôr em relação à sua qualidade de construção. A manivela é muito bem feita, tá? Aqui o pegador também é muito bem feitinho. Ele é confortável, ele tem um tamanho assim até razoável, muito macio, tá? E muito bem feito. Vocês podem ver que a qualidade o quão macio ele é, que costuma se deixar a manivela um pouquinho para cima, olha lá, e ele faz peso e roda sozinho, de tão macio que ele é. Então, concluindo, em relação a acabamento, entre todos esses que eu tenho aqui, o Venator com certeza é o líder aí, tá? Porque ele é 100% muito bem acabado, ele não tem nenhum tipo de desencontro entre as peças, ele não tem nenhum parafuso à mostra no corpo do molinete, tá? Epa, não cai não. O único parafuso que temos aqui, ele é bem embutido. Ele é bem embutido, a gente praticamente não vê ele, tá? Não, a gente não consegue encostar nele. Aqui na parte de baixo ele tem essa parte aqui, que é uma cor chumbo fosco, que dá um visual bem legal, tá? Do mais, ele é todo preto, com vermelho, e somente essa partezinha aqui embaixo, que tem a cor chumbo. Agora vamos falar do Laguna, que de todos os modelos aqui que a gente tem, é o mais pesado de todos. O acabamento do Laguna é o que a gente pode esperar de molinetes que custem na faixa de R$50. Não é o melhor acabamento, também não é o pior. Ele tem aqui algumas partes cromadas que arranham com facilidade dos dois lados. Aqui embaixo também tem cromado.
Aqui do lado do knobzinho da manivela também tem cromado. Do lado de cá também tem. E o carretel também é cromado. Inclusive, aqui a sintonia fina aqui do freio também tem um acabamento cromado. Aqui, diferentemente do Venator, o cliquezinho do freio é aqui dentro, tá? Não é aquela orelhinha para fora como é a do Venator. O que faz o clique do carretel é aqui uma chapinha de metal com uma molinha. Vocês podem ver, ó. Também é bem legal. De um modo geral, o acabamento dele é mediano, tá? A pintura não é muito resistente, inclusive ele já está bem arranhado. É um molinete que eu usei poucas vezes ainda, mas que ele arranha com facilidade. A pintura dele é bem fininha. Você nota que a tinta é bem fina. Vejam que ó, já tem um arranhado aqui. Ele tem um arranhado aqui. Aqui embaixo também tem alguns arranhados. Então assim, na manivela também tem arranhado. E de modo geral, as peças dele não é muito bem acabado. A manivela, você passando a mão, você sente que ela tem uma rebarba, um certo de asperidade aqui, ó. Você sente que ela não foi muito bem lixada, sabe, na pós-produção. E ela não ficou muito macia, muito lisinha, tá? O encontro das peças são relativamente bons, tá? Também são medianos. Não é nada assim que eu posso dizer como ruim, mas também não é algo que eu possa dizer que é bom, porque realmente não é, tá? Você sente um pouquinho de diferença entre as peças. Os parafusos dele já ficam um pouquinho mais para fora, ou seja, já tem um contato maior com eles. Mas de modo geral, tendo em vista que é um molinete que custa na faixa de 50 reais, até 50 reais eu creio, ainda assim é um molinete com acabamento relativamente bom. Passando aqui pro próximo, aqui temos o Jimmy. É um molinete que eu posso dizer que é bom, tá? Tem um acabamento relativamente bom. Aqui a manivelinha dele, aqui o pegador é confortável, não é muito grande, mas é confortável, tá? Ele é bem lisinho. O acabamento da manivela é muito meia boca. Aqui dentro você pode ver, não sei se dá para vocês verem, ó, mas ele tem um serradinho, parece que foi feito à mão. Os encaixes dele são bons, inclusive são melhores do que o do Laguna, tá? A pintura também é uma pintura um pouquinho fraca, um pouquinho fina, mas por incrível que pareça, a pintura dele é mais resistente do que a do Laguna. O carretel aqui com essa pintura cromada arranha muito fácil. Aqui em cima a borboletinha aqui de freio, ela é na cor grafite. Ela não tem a sintonia ponto a ponto, tá? Ela solta aqui bem facinho. Tem que tomar cuidado porque ela pode perder com facilidade. O que faz o cliquezinho aqui dentro é essa chapinha de metal, tá? Em contato com esse disquinho dentado aqui. Faz esse barulhinho quando você recolhe quando o peixe puxa, né? E ó, o barulhinho é bem alto até. Quando o peixe puxa, ele faz esse barulho. O acabamento geral dele é bom, tá? Tendo em vista que entre todos aqui, esse é o mais barato de todos, mas ele não é o que tem o acabamento mais inferior, tá? Ele podemos dizer que fica em segundo lugar em qualidade de acabamento. Primeiro o Venator, depois esse Jimmy 100. Em terceiro lugar fica o Laguna. E em último lugar fica o Granada.
Por que eu deixei o Granada em último lugar nesse quesito também? É o seguinte, o acabamento dele é muito simples. A pintura, ele tem uma cor muito bonita, tá? Um branco assim que parece um pouco perolado. Mas a pintura parece que foi feita com spray, aquela tinta de latinha. É muito fraca a pintura dele. O acabamento é muito inferior, tá? Muito simplesinho mesmo. Vejam que aqui na pontinha, ó, aqui tem um pontinho preto, que é um lugar aonde tinha uma rebarbinha que se você esfregasse o dedo, ela poderia cortar a pontinha do seu dedo. Então eu fui obrigado a lixar ela aqui, por isso que ficou pretinho. A pintura dele, como eu disse, é muito fininha. Ela arranha com bastante facilidade. O acabamento não é tão ruim, mas também não é um acabamento que a gente possa dizer que é bom. Aqui na parte de baixo tem essa tampinha cromada. Aqui no rotor também temos um cromado aqui do lado, somente desse lado, aqui não tem. Essa parte do rotor é preto fosco. Aqui a tampinha a borboletinha aqui do freio é na cor preta. Ele também não tem aqui o ponto a ponto. Ele também tem um cliquezinho da arrancada do peixe. Essa partezinha pretinha aqui fininha que tá mostrando aqui para vocês, ó. Acho que dá para ver legal aí. Aqui ele também tem um dente, um disquinho dentado, que é quem faz esse barulhinho de quando o peixe puxa a linha. De todos é o que tem o barulho mais alto. Então, de modo geral, aqui para finalizar essa parte de acabamentos, eu considero que o Granada seja o mais inferior de todos, tendo em vista que ele é mais caro do que o Jimmy, mas ele ainda assim tem um acabamento inferior, tirando o carretel dele, que é muito bem feito, tá? É muito bem acabado, não tem nenhum tipo de rebarba, ele é todo muito lisinho, mesmo sendo de alumínio, ele é muito bem feitinho. O carretel dele é muito bom mesmo, não tem muito o que reclamar dele não. Algumas considerações finais em relação a esses molinetes. O Venato, eu já falei para vocês, que o acabamento dele é impecável, não tem o que tirar nem pôr em relação ao acabamento. O Laguna 500, ele tem um acabamento mediano, por incrível que pareça, o acabamento dele consegue ser inferior ao Jimmy, que custa praticamente a metade do preço ou até menos, tá? Mas ainda assim não é um molinete mal acabado. O Jimmy é um molinetezinho que tem um bom acabamento, ainda assim uma pintura um pouquinho fraca, mas tem um bom acabamento. O encaixe das peças são relativamente bons e, de modo geral, ele é um molinete que eu considero como bem acabado, podemos dizer assim. E por último, para finalizar aqui essa parte, o Granada. O Granada de todos é o que tem o acabamento pior. Ele é o que tem o pior encaixe entre as peças, é o que tem a pintura mais fraca, também é o que tem mais rebarbas, né, nas peças de plástico. Parece que não existe um acabamento, né, ali final, parece que a peça sai da forma e já vai logo para montagem, não tem eles parece que não lixam antes a peça antes de pintar, eles não têm esse trabalho, mas também aí a gente até aceita porque é um molinete muito barato, então a gente não pode esperar muita coisa em relação à qualidade deles, né? Outro assunto que eu gostaria de abordar em relação aos molinetes é o seguinte: é sobre os tamanhos. Vocês podem ver que aqui, ó, eu tenho o Venator 1000 e aqui eu tenho o Laguna 500. Então eu fico me perguntando às vezes que tipo de método é utilizado para fazer essa medição de tamanhos de molinete. Por que eu falo isso? O Venator 1000 é menor do que o Laguna 500. Vocês podem ver no vídeo que, embora pareça pouco,
mas a diferença é razoável. Então aqui a gente podemos dizer o seguinte: se esse daqui for o tamanho, realmente tamanho 500, o Venator seria tamanho 400. Ou se o Venator for tamanho 1000, esse aqui seria tamanho 1300, 1200, porque ele é um pouco maior. Vejam aqui um comparativo com o Jimmy. Esse é o tamanho 100. O nome dele é Jimmy 100, tamanho 100. Ele tem praticamente o mesmo tamanho do Venator. Ele é um pouquinha coisa mais baixo do que o Venator. Vejam que aqui, ó, dá aqui mais ou menos 1 centímetro de diferença na altura apenas. Então, podemos considerar que se esse aqui tem o tamanho 100, o Venator teria tamanho 200. O Granada, eu não posso colocar ele nesse comparativo de tamanho, porque a Maruri não dá um nome específico com o tamanho desse molinete. Ela não fala se é 100, se é 200, 300, 600, se é 1000. Ela não fala o que é. Eu deduzo que esse molinete fique localizado no máximo até o tamanho 1000, tá? Mas isso aí vai depender tudo aí do... como eu disse, não sei qual o método que eles usam para fazer essa denominação de um molinete que é tamanho 1000 e de um molinete que é tamanho 500. Eu digo porque eu tenho esse Venator 1000 e também tenho um Elite 1000 da Marine Sport. E o Elite 1000, ele tem tamanho de molinete 3000, tá? Então não é uma coisa muito confiável. Então o ideal, quando você for comprar esse tipo de molinete, é que você veja o máximo de imagens, de fotos, de vídeos, de preferência que você vá até uma loja, pegue esse molinete na mão, para que você possa tirar a sua conclusão e ver se esse molinete tem um tamanho ideal para você. Porque se você for acompanhar essa nomenclatura que eles dão, 100, 300, 500, 1000, você vai ficar um pouco perdido. Isso não é tão confiável. Outra coisa que muita gente tem dúvida é em relação para qual pescaria esses molinetes são destinados. Isso é muito relativo. Eu utilizo o Laguna, o Jimmy, o Granada, todos com vara ultralight, vara que eu mesmo faço. São varas que você faz com vara telescópio, com vara de mão, varinha de pescar lambari. Então, assim, é para uma pescaria realmente ultralight. Já o Venator, embora ele esteja pequenininho, eu já utilizo ele com uma vara de 15 libras. Seria interessante uma vara de no máximo 10 libras, mas uma vara de 15 libras, ele vai trabalhar muito bem, porque uma vara de 15 libras, principalmente se ela tiver uma ação mais lenta, ela é uma vara macia, então ela vai te dar um certo conforto durante o seu uso, tá? Então, algumas pessoas têm dúvida em relação a molinete micro e a molinete para ultralight. Basicamente, o molinete micro e o molinete para ultralight é a mesma coisa. O que muda aí é o nome. Aqui eu tenho um molinete que não é denominado como um molinete para pescaria ultralight. A Marine Sports classifica esse molinete como um molinete para pescaria leve, para pescarias de tucunarés até médio porte, pescarias de matrinchãs, para pescarias de modo geral aí que sejam peixes de até médio porte, né? De peixes de 3, 4 quilos. Eu creio que até um peixe de 5 quilos você consiga pescar com ele, desde que você saiba, até mais, né? Desde que você saiba trabalhar o seu freio e a sua vara com responsabilidade. Já o Laguna 500, ele é um molinete que é indicado para pescaria ultralight, mas ele é um molinete grande. Ele é um molinete pesado para você usar em uma vara ultralight. Basta a gente colocar aqui lado a lado um do outro, ó, o Laguna e o Jimmy, você vai ter certeza do que eu estou falando. Vejam que o Jimmy ele é muito mais indicado
para uma pescaria ultralight, porque ele é realmente pequeno. E a Marine Sport tem outros modelos com tamanhos mais próximos a ele, como o Tiga 400, como o L300, que são molinetes bem pequenininhos, que ficam bem próximos do Jimmy. Mas de toda forma, nada te impede que você use um molinete 100, 200, 300, 500, 600, 1000 na sua pescaria ultralight. Então, por isso que eu sempre digo que na hora de você comprar, você deve saber o que você quer pescar. Que tipo de pescaria você quer fazer. Se é uma pescaria leve ou se é uma pescaria ultra leve, né? Porque geralmente o ultralight, né? Que é o que a gente chama de ultra leve, a pescaria ultra leve, que é o que a gente chama de ultralight. Geralmente você usa varas de 4 libras, de 2 libras, de no máximo aí 6 libras, né? Então, geralmente são varas muito sensíveis, são varas na maioria das vezes muito levinhas e que você não pode colocar um molinete que seja muito pesado, porque você vai tirar a essência desse tipo de pescaria. Mas, de modo geral, o que te limita de usar um molinete maior? Nada. Você pode usar qualquer tamanho de molinete, desde que você saiba o que está fazendo. Então, pessoal, para a gente finalizar essa análise desses molinetes, eu gostaria de falar mais uma vez que tudo que eu falei aqui é a minha opinião e a minha experiência com cada um desses modelos, tá? Então eu vou dar as minhas considerações finais em relação a cada um deles e vocês podem tirar suas próprias conclusões em relação a cada um deles também. Uma coisa que eu recomendo sempre quando você vai comprar um material de pesca e quando você busca algum material específico, no caso de um molinete micro, um molinete para pescaria leve, é que você tenha contato com o molinete antes de realizar a sua compra, porque se você não tiver a possibilidade de ter esse molinete na mão, como eu não tenho aqui na minha cidade, porque as lojas aqui são muito limitadas em relação a materiais caros, principalmente como o Venator. Os demais eu até comprei aqui na cidade, mas o Venator não. E quando você passa pela mesma situação, às vezes fica difícil você tirar uma conclusão sobre o material que você vai comprar. Por esse motivo, eu sempre recomendo que as pessoas pesquisem muito antes de fazer uma compra. Pesquisa aqui no YouTube, porque sempre tem vídeo de boas pessoas falando, bons vídeos de pessoas falando em relação aos materiais. Muitas vezes falando a sua opinião própria, né? Como eu estou fazendo aqui, e muitas vezes falando o que a fabricante apresenta para a gente. Vale lembrar que nem tudo que a fabricante apresenta é verdade, como foi no caso aqui do Venator. Ele é um molinete de altíssima qualidade, com acabamento primoroso, mas ele não é um molinete que entrega a resistência de freio e um corpo tão resistente quanto a Marine Sport promete. Ele entrega, sim, uma boa qualidade de acabamento, uma beleza excepcional, uma precisão de fabricação que é encontrada em poucos molinetes encontrados em molinetes no mercado nacional. Isso é um tipo de coisa que você vai encontrar em molinetes geralmente da Shimano, que são molinetes que custam muito mais caro. Então vale a pena, galera, quando for comprar esse tipo de material, pesquise bastante. Se você puder, se tiver lojas na sua cidade que vende material de boa qualidade, faça isso, vá até a loja, teste, pegue na mão, veja o peso, veja o acabamento, veja o que você espera desse molinete e tenha sempre em mente, quando você paga caro, na maioria das vezes no material, você automaticamente vai ter um pouco mais de benefício, como é o caso do Venator. Ele é um molinete que custa muito, tá? Em relação a esses que eu tenho aqui. Ele não é o molinete mais caro do mercado nessa categoria dele,
mas é um molinete que, em comparação a todos que eu mostrei para vocês aqui, é um molinete que não tem comparação com nenhum deles, tá? Então, dando continuidade aos demais molinetes, o Laguna é um molinete muito bom, tá? Muito bom mesmo. Ele tem uma estrutura muito rígida, ele é relativamente bem acabado, ele tem um preço baixo, ele tem um freio bom e funciona muito bem, tá? Ele não é um molinete assim que tem um acabamento perfeito quanto do Venator, mas também pelo que ele custa, 10 vezes menos que o Venator, ele entrega muito pelo seu preço, tá? Então fica a dica, quem tiver interesse, o Laguna é um molinete que eu recomendo muito para pescaria, tanto de isca artificial, se você quiser fazer aí uma pescaria com algumas isquinhas leves, usar uma varinha com a libragem mais baixa, tipo 8 libras, 6 libras, o Laguna é recomendado porque ele tem um freio bom até. O Jimmy já é um molinete que eu recomendo mais para pescaria de ultralight, pescaria de espera, por exemplo. Com uma massa, com uma lesma, uma minhoca, um minhoco-sul, uma ração, tá? Uma pescaria de ultralight mesmo, que você usa uma varinha telescópica, com uma linha bem fininha, como essa que eu estou usando aqui, para que você tenha realmente muita sensibilidade e possa fazer boas capturas, aí, principalmente em dias que os peixes estão manhosos, né? Como no inverno, que o peixe passa a comer menos, ou passa a ficar mais seletivo em relação ao que vai comer, tá? Eu recomendo muito o uso do Jimmy. Em relação ao Granada, eu tenho algumas considerações também a fazer sobre ele. É um molinete bom, tá? De modo geral, é um molinete bom. Ele tem uma construção relativamente aceitável para o seu preço. Embora ele custe mais caro do que o Jimmy e tenha uma construção mais simples, mas ainda assim ele é um molinete bom, tá? Ele tem um freio bom, ele tem um carretel muito bom, a capacidade de linha dele é boa. Ele é um molinete também relativamente bem resistente, embora a pintura seja muito simples e não é uma pintura resistente, mas ainda assim é um molinete que eu recomendo. O que eu não recomendo, o que eu não gostei nesse Granada é o freio. Eu já falei em relação ao freio dele aqui, mas eu vou tornar a repetir. O freio dele é um pouco descontrolado, tá? Se você roda pouco para abrir, ele roda muito, ele abre muito. Se você roda pouco para fechar, ele fecha muito, tá? Esse problema eu não encontrei nem no Jimmy, nem no Laguna e muito menos no Venator, que é um molinete extremamente bem equilibrado nesse sentido. O pontinho que você roda, você vai ter aquele pontinho de abertura de freio e que te vai dar a precisão que você espera. Então, de modo geral, todos esses modelos que eu citei, eu recomendo dentro da sua categoria de preço, tá? Lembrando, o Jimmy na faixa aí de R$20, de 20 a R$40, o Granada na faixa de R$40, o Laguna na faixa de R$50, de 38, R$40 a R$60, e o Venator na faixa de 250 a R$350. Isso no tamanho 1000, tá? Isso aí vai variar de loja para loja. No Mercado Livre muitas vezes você acha aí um preço até mais baixo, R$280 é fácil de achar. E para quem procura um molinete de alta precisão, eu recomendo muito o Venator. Agora, uma coisa que me decepcionou no Venator foi o fato dele não entregar o freio que ele promete. De repente, ele até poderia entregar um pouquinho mais de freio do que os 3,5 kg que eu consegui, os 3,5 kg que eu consegui no meu teste. Porém, eu não recomendaria você usar o freio dele no máximo, porque como eu disse, ele apresentou algumas torções, tanto aqui no cabo quanto aqui no rotor, tá? Nesse enrolador de linhas, ele torceu bastante quando eu passei
de 3,5 kg no teste. Então eu não recomendo que você faça isso, beleza? O Laguna não apresentou nenhum tipo de torção, porém o freio dele não segurou mais do que 2,5 kg. O Jimmy também não apresentou nenhum tipo de torção, mas também o freio dele não aguentou mais do que 2 kg. E o Granada também não apresentou torção, porém também o freio dele não aguentou mais do que 3 kg, beleza? Então, galera, é isso que eu tinha para falar para vocês em relação a esses molinetes, tá? Futuramente eu estarei fazendo um vídeo relacionado a varas. Vara é um tipo de coisa que eu ainda tenho que estudar um pouco, tá? Eu estou criando algumas, estou montando algumas, estou testando alguns modelos de varas para que eu possa ter uma opinião formada e mais precisa sobre o que eu vou falar para vocês. Tudo que eu falei aqui é o que eu penso, tá? Não é uma opinião absoluta, tá? É muito provável que você ou outra pessoa discorde do que eu falei, mas a minha intenção com esse vídeo é apenas passar uma informação para facilitar a vida de quem quer comprar um material desse tipo, porque esse tipo de informação nem sempre é encontrado aqui na internet ou nas lojas de pesca. Muitas vezes o vendedor ele quer te vender o que ele tem e ele vai te falar que tudo que ele tem é o melhor para você, e isso infelizmente nem sempre é verdade, beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva. Deixa o seu comentário, deixa a sua opinião aqui embaixo, fala para mim aí o que você achou, fala para mim o que você pensa sobre esse assunto, comenta aqui embaixo se você usa esse tipo de material, o que você tem, para que finalidade você usa. Dessa forma a gente vai estar entrosando aí e vai trocar mais algumas informações em relação a esse assunto, beleza? Então, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos vocês que assistiram, a todos vocês que já se inscreveram no canal. Para você que ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu dependo de vocês para fazer esse trabalho acontecer. Toda vez que eu gravo um vídeo, é pensando em trazer alguma ajuda, alguma informação para vocês, beleza? Então é isso, meu muito obrigado aqui a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!